Sejam muito bem-vindos à oficina FMC. Eu tô aqui hoje com o Rafa. Beleza, Rafa? Tudo bom, Nobre? Tudo tranquilo? Ele vai passar aqui para vocês tudo que a gente tem que dar uma olhada, que é importante ali na parte de manutenção do seu Audi A3, Golf GTI, em geral, os carros que tem motor EA888 de terceira geração. Então você tá pensando em comprar o carro ou comprou um carro desse, o que é importante você se atentar, fazer ali a sua manutenção, tá bom, pessoal? Rafa vai começar aqui pra gente, falando aqui o primeiro ponto que a gente tem que verificar aqui nesses carros. Bom, pessoal, o ponto mais importante para verificar quando você acaba de comprar um Audi A3 ou um Golf GTI, um EA888 terceira geração, é o desgaste da corrente de sincronismo do motor. Verificar quantos dentes está lá o tensor para saber se é necessário fazer a substituição desse kit corrente ou não. Caso você não faça essa verificação e o carro já esteja no ponto de troca, o carro pode ter uma quebra catastrófica de motor, sair de sincronismo e você pode acabar tendo um PT do motor total. Que vai sair muito mais caro, né? Muito mais caro que a manutenção preventiva. Assim, se você não se atentar a isso, você vai gastar ali 20, 30, 40 mil, pode sair assim, pode ser que seria um desgosto muito grande. Então, assim, é algo muito barato para que você tenha um resguardo, né? Para que você não corra o risco de ter um problema tão grande. Então, se o ex-dono não te passou nada de ter feito a troca, ou pelo menos de ter feito essa manutenção, olhar para ver se precisava da manutenção, é importante que você dê uma olhada nessa parte. Seguindo por aí também, uma outra coisa muito importante, lembrando nos Audi A3, Golf GTI, somente nos modelos 2.0 que vai se aplicar isso aqui que a gente vai falar agora. Seria sobre o câmbio DSG ou S-Tronic, né? Que é falado ali tanto na linha Audi quanto na linha Volks, Audi como S-Tronic, Volks como DSG. Nesses modelos aqui de 6 marchas, é importante realizar a troca de óleo de câmbio e sim, existe um prazo, tá? Que tá inclusive no manual da Audi e da Volks, que o Rafa vai passar aqui para vocês. Aqui na oficina a gente recomenda fazer a substituição a cada 3 anos ou 60 mil quilômetros. É muito importante fazer a troca do fluido e do filtro de óleo do DSG. Esse filtro, com o tempo, se deixar passar da quilometragem ou dos 3 anos, ele começa a soltar material dele que pode entrar no câmbio e pode causar um problema bem sério no câmbio. Até mesmo, inclusive, eu costumo dizer, muitos de vocês, claro que são leigos, não vão saber 100% sobre o assunto, mas o que eu posso adiantar aqui para vocês, inclusive o Rafa também já pegou, numa próxima oportunidade a gente pode até fazer um vídeo e mostrar isso para vocês. O filtro de óleo dos câmbios desse carro aqui, ele é como se fosse, vou dar um exemplo bem simples para que você entenda, ele é um filtro de papel, e esse filtro de papel, o que acontece? Com o calor, esquenta e esfria, e com o óleo também, né, com seu tempo de uso, ele começa a despedaçar. E o que acontece? Ele é como se fosse um filtro de papel realmente, tá? Vou colocar uma foto pequenininha aqui no vídeo para vocês identificarem e verem como é que ele é. E o que acontece? Ele é como se fosse um papel higiênico. Com muito tempo de uso, ele começa a soltar pedaços. Isso pode entupir as bombas que fazem ali parte de bombeamento do óleo para poder fazer ali o engate das marchas, tá? Então, para engatar as marchas, precisa dessa bomba. E se esse filtro tiver muito danificado, ele vai entupir e vai causar problema no seu câmbio. Um outro problema também muito importante, que é comum, assim, grande parte, 90% dos carros tem, que já é muito conhecido, é a bomba d'água e a parte de arrefecimento. Então, o Rafa vai explicar aqui para vocês mais sobre a parte de arrefecimento, que é interessante que vocês deem uma olhada no momento da compra, ou se vocês já compraram, também. Nesses motores aqui é muito comum a gente pegar vazamento. É uma bomba d'água tocada por uma correia, como se fosse uma mini correia dentada, né? Ela também tem uma parte eletrônica, ela tem um funcionamento eletrônico e o mecânico, né? Essa bomba d'água, ela costuma ter uma falha, ela costuma apresentar vazamento. É bem comum, então é um ponto muito importante que a gente indica verificar quando você acabou de adquirir esse carro. E também a importância de usar o fluido de arrefecimento original, genuíno, ou que atenda as normas da montadora, para ajudar a manter a durabilidade do sistema de arrefecimento desse carro. E também uma outra coisa importante que a gente pode falar sobre a parte de arrefecimento desse carro, é a bomba d'água, geralmente, é recomendado colocar original de fábrica também, porque existem muitas paralelas no mercado que duram pouco tempo, então às vezes acaba não compensando colocar uma que não seja genuína da marca, e o problema comum que ela dá, grande parte das vezes, é porque ela é de plástico, então ela acaba esquentando e esfriando, e todo o plástico com calor esquenta e esfria, ele acaba trincando, e por conta disso, ele provavelmente vai dar o vazamento. O outro problema também que tem é que, para uma pessoa leiga entender, ele tem como se fosse uma válvulazinha que ela abre e fecha. Toda vez que ela abre e fecha, ela é um comando eletrônico. Às vezes o que acontece é que ela quebra e ela para de circular água. Então ela deixa circular só para um lado e não para o outro. Então esse é um outro problema que dá, mesmo que não esteja vazando, é um outro problema também que é recorrente de acontecer nesse caso.
O Rafa agora vai passar a próxima opção aqui, de problema também, e o que é importante revisar pós-compra. Outra coisa que a gente indica a verificar quando acabou de adquirir esse carro é vazamento de óleo. A gente encontra com facilidade vazamento nesse motor na tampa superior da corrente de sincronismo, que é uma tampa de plástico também. Ela pode empenar e vazar ali pela junta. Começa a escorrer pela lateral do motor, o motor fica sujo de óleo. E o cárter desse carro também é de plástico. Tem uma falha ali também, tanto no cárter quanto na junta. O cárter a gente tem a opção de substituir por um cárter de alumínio. E hoje em dia a gente também tem na tampa da corrente a opção de fazer a substituição por uma peça de alumínio que a gente já usou aqui. Tem se comportado bacana no carro, tá tendo uma boa durabilidade. E a importância também, que a gente pode até dizer que seria um upgrade no seu carro, trocar por alumínio, como o Rafa explicou. Por quê? Porque todas as peças de plástico, com o calor esquenta e esfria, ela costuma se deformar. Se você pegar qualquer coisa de plástico e esquentar ela com isqueiro, muito provavelmente ela vai se deformar. E isso é o que acontece, que faz com que tenha o vazamento de óleo no cárter, porque o cárter sempre roda ali 100, 90, 110, às vezes até 120 graus de temperatura. E 120 graus direto no cárter, a tampa ela começa a empenar. E por isso começa a ter o vazamento. Então o upgrade, para nunca mais ter esse problema praticamente, é trocar pelas peças de alumínio. Já existe essa solução para fazer essa modificação. E além de existir essa solução, ela não é super cara. Ela tem um custo-benefício muito bom para que você não tenha novamente esse problema. Bom, em sequência, uma das partes mais importantes aí que a gente tem, né, que é o mais importante de tudo, também é o sistema de freio. Vocês deem uma olhada em algo que é tanto a questão de pastilha e disco de freio, mas tem uma coisa que muita gente no mercado negligencia, muita gente esquece, não lembra, e tem muitas oficinas que acabam até esquecendo de perguntar para o cliente quando foi a última vez que ele trocou o fluido de freio. Porque o fluido de freio, sim, ele tem contaminação, ele perde a sua ação, tá? Às vezes, quando você perde o freio, a pessoa pode achar, é a pastilha de freio, é o disco, e normalmente, grande parte dos casos, é o fluido que tá ruim, tá? Então, até mesmo, Rafa, de quanto em quanto tempo você recomenda que se troque o fluido de freio de um carro? Toda vez que a gente vai fazer uma manutenção preventiva aqui, a gente faz um teste com uma ferramenta para ver a contaminação de água no fluido de freio. O fluido de freio, ele absorve a água tem o ponto de ebulição menor do que o fluido de freio. Então, quando você vai usando o carro, que o freio vai esquentando por conta do atrito, né, de disco e pastilha, a água vai diminuir o ponto de ebulição do fluido de freio, vai aquecer o fluido de freio e vai fazer com que você perca o curso ali do pedal. Então, por isso que é muito importante, principalmente quem faz viagens longas aí, usa o carro em trecho de serra, o uso do carro num track day, por exemplo, é muito importante o fluido de freio dele tá sempre novo, sem contaminação por água, para garantir que o freio tenha total eficiência. Além disso também, ele vai dar uma olhada com certeza se a pastilha de freio ainda tem uma grande vida útil. Lembrando que o Audi A3 e o Golf, ele tem o sensor nas pastilhas de freio, mas lembrando, é só na pastilha dianteira. Então, se o seu freio acabar na pastilha dianteira, ele vai avisar. Na pastilha traseira, ele não vai avisar porque ele não tem sensor na pastilha de freio traseira, mas ele vai dar uma olhada e vai poder te informar. E os discos de freio, se já é necessário ou não fazer um passe no disco, ou se já acabou o disco e realmente tem que fazer a sua substituição. E agora a gente vai entrar ali na parte de injeção, né? Na parte que seria da combustão, que seria das velas, dos bicos injetores e carbonização. Então a gente vai passar agora rapidamente por esses pontos. É importante a gente verificar o estado das velas. A gente costuma aqui a medir o gap dela, né? A distância entre os eletrodos. Porque se a gente tiver uma vela com alto desgaste, ela vai sobrecarregar a bobina e você vai ter um problema prematuro nas bobinas. Então a gente fazendo uma manutenção preventiva na vela, a gente poupa a bobina, a gente prolonga a vida útil na bobina. Vale a pena a gente lembrar também, a troca desses carros aqui não é tão simples, a gente precisa fazer o torque correto das velas, que ela tem a rosca direcionada, para que o eletrodo fique virado para o bico injetor do carro, para ter uma melhor otimização da queima. Se a gente fizer essa troca de vela desse carro e não colocar torque correto na vela, que a montadora recomenda, a gente não vai ter a queima 100% eficiente, a gente pode ter até falha de ignição. E também lembrando vocês, como a gente está falando agora sobre da parte de injeção, da parte de combustão, além dos bicos, que a gente vai falar agora para vocês, né, é meio que um conjunto, né? Vela, bico e carbonização. Um tá meio que ligado ao outro. Então, quando um sistema tá ruim, os outros provavelmente também vão estar. E lembrando vocês que, assim, a vela é muito difícil de a gente colocar ali uma data, um tempo para que seja feita a substituição. Por quê? Porque depende do uso do carro, se é mais estrada, se é mais cidade. Então, é por isso que é necessário, sim, trazer. Para quê? Para tirar uma vela e ver o estado dela. Se ela tiver no momento de troca, perfeito, realiza a troca.
Lembrando que não é algo tão caro, é uma manutenção preventiva que pode ali, querendo ou não, fazer com que você gaste muito menos no futuro. Agora a gente vai falar sobre os bicos. Para quem não conhece, esse carro aqui ele tem duas bancadas de bico, uma de baixa e uma de alta. Então o Rafa agora vai explicar para vocês já sobre os bicos e a descarbonização que estão inteiramente ligados um ao outro. Como esse carro aqui ele usa bicos de injeção direta e indireta, a flauta que fica aqui no coletor de admissão dos bicos de injeção indireta, essa flauta ela começa a soltar material, pode ocasionar a sujeira e entupimento dos bicos. Então é sempre bom a gente estar analisando o estado dessa flauta, vendo se ela não está soltando material. Bicos de injeção indireta a gente consegue fazer o teste na máquina, os bicos da injeção direta, aqui a gente costuma fazer mais o diagnóstico no carro, ele é mais preciso no carro, né, do que na máquina externa, mas é sempre bom a gente ficar atento nessa parte aí dos bicos, que é uma coisa muito comum de acontecer, tanto na A3 quanto no Golf GTI, dele ter essa falha aí, apresentar falha em baixa rotação, em marcha lenta, por conta da sujeira nos bicos de injeção indireta. Lembrando vocês que os bicos de baixa sim podem ser limpos, e já me perguntaram, tem como limpar os bicos de alta? Não, não tem como limpar os bicos de alta, por quê? Porque o bico de alta, vamos colocar aí uma base para vocês, bem simples. O bico de baixa, ele trabalha, vamos supor, aí até em torno de 5 bar de pressão. O bico de alta, ele já trabalha entre 150, 200, às vezes até mais. Então, se o de alta ele trabalha até 200 bar, é quase impossível uma sujeira ficar lá. E se ficar, é uma pedra que caiu lá dentro, porque seria uma sujeira muito grande que 200 bar não conseguiria tirar. Já o bico de baixo, ele já é mais sensível. E como ele utiliza uma pressão muito mais baixa, os furos dele é muito menor, aí sim, pode ocorrer sim, de eles entupirem, ou de eles travarem aberto, ou travar fechado, que pode gerar um problema maior para você, ou até mesmo o problema de gotejamento, que é quando o bico deveria estar fechado, ele está vazando. Isso é o que a galera chama de gotejamento, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a descarbonização, que é o último ponto aqui para a gente fechar, para que você entenda 100% da manutenção que é recomendada, ou pelo menos você pode fazer de forma preventiva, ou você pode fazer já de forma quando já está dando problema. Então, se você for ver um carro e tiver algum desses problemas, você já sabe que você vai ter esse gasto. Então, você já pode conversar com a pessoa que está te vendendo para economizar essa grana, porque você vai ter que gastar esse dinheiro. Então, o Rafa vai falar agora sobre a descarbonização e também uma média de tempo que ele recomenda aqui na oficina para que seja feita a descarbonização. Esse carro aqui, por mais que ele tenha os bicos da injeção indireta, essa solução foi pensada para manter ali uma certa limpeza na parte da admissão. Mesmo assim, a gente costuma pegar carbonização nesses carros. Aqui a gente recomenda a verificação e limpeza por volta de uns 60 mil quilômetros. A admissão do carro, estando limpa, sem carbonização, você vai ter um melhor consumo de combustível, um melhor desempenho. A gente recomenda fazer essa verificação porque costuma juntar muito o depósito de carbonização ali na parte dos dutos quanto da válvula, prejudicar aí o funcionamento do motor e em alguns casos extremos pode levar até uma quebra, por exemplo. Então, pessoal, agora a gente conseguiu passar aqui por todos os pontos que a gente recomenda que você dê uma olhada no seu carro no momento da compra ou no pós-compra. Se você tem essas dúvidas e você é aqui de São Paulo, saiba que a FMC ela é aqui de São Paulo, eles podem te atender. Dá um toque aqui na oficina, marca seu horário e, é claro, tudo que for necessário fazer a troca será trocado, tudo que ainda puder aguentar um tempo vai ser passado também, e a gente sempre trabalha aqui com qual questão? Aquilo que é prioritário, o que pode dar um problema maior no futuro é o que é recomendado sempre trocar primeiro, para garantir que você não tenha um gasto maior no futuro. Então eu estou aqui com o Rafa, ele hoje aqui cedeu o espaço para a gente poder gravar aqui na oficina dele, gostaria de agradecer, e também gostaria de chamar aí todo mundo aí do canal Nobre Motorsport que precisa de uma oficina de confiança em São Paulo, vim aqui na FMC, conversa com o Rafa, traz seu Audi, seu Golf, seu Jetta, para fazer manutenção aqui com eles, fechou, pessoal?